Você encontra as principais notícias do Palmeiras, atualizadas todos os dias. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você recebe todas as novidades do Verdão em primeira mão. Agora vamos às informações de hoje. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. O Abel Ferreira não consegue mais tirar, pelo menos o que ele fazia perfeitamente, né? De uma maneira quase 100%, o time do Palmeiras jogar. Meu Deus do céu. Agora, tem uma coisa, né, gente? O Cerro Porteño, se ter ajuda da arbitragem, né, da Libertadores, Sul-Americana, isso a gente sabe. E o frango do Carlos Miguel, né? Que também isso influencia. Quase o Verdão tira o 0 do placar. Olha o Verdão aí. João Arias para cobrança, cruzou para dentro da área. Gustavo Gomes de cabeça! Gol! Gustavo Gomes! Do Euro 17. É do Palmeiras! É do Verdão! Ele parou no ar. Grande cruzamento do João Arias pro Gustavo Gomes. Praticamente na linha de frente da pequena área. Ele para no ar como um beija-flor. Mete a cabeça na bola e manda a bola pro fundo do gol. Abre o caminho pro verde. Gustavo Gomes faz a festa da torcida do Palmeiras do Paraguai. E em todo o Brasil, o Gustavo Gomes é embaçado. O Gustavo Gomes é muito embaçado. Gustavo Gomes sinistro marca aos 41 minutos passados da primeira etapa. Agora lá no Evaola tem Cerro 0, Palmeiras 1, Sidney Fraioli. Na cobrança perfeita do Arias, cobrança de escanteio, subiu no segundo pau, Gustavo Gomes mete de cabeça pro fundo da rede para fazer o 48º gol com a camisa do Verdão, o 5º na temporada. Agora Palmeiras 1, Cerro nada. Magrão, Palmeiras na frente, Magrão. Golaço do Gustavo Gomes, subiu lá no terceiro andar, bela batida de escanteio do Arias, mas que golaço. Gol de almanac, aquele que você sobe lá em cima e testa a bola pro gol. Golaço de Gustavo Gomes. Agora o Palmeiras tem que ter inteligência, controlar esse jogo aí. Faltam o quê? 5, 6 minutos para ir pro intervalo. Se tiver chance, vai lá, vamos fazer mais um. Mas agora é ter tranquilidade para ir pro vestiário com essa vantagem e aí ajustar melhor o time pro segundo tempo. Que tá esse jeito que o Palmeiras tá jogando hoje. Falta só controlar mais a bola. Controlar a bola no meio campo, que tá faltando, mas já tá diferente. O meio-campo está preenchido, está diferente do que foi contra o Fluminense, diferente do que foi com o Cerro Porteño, aquele meio-campo exposto, só com 2 jogadores correndo sozinho no meio. Hoje o Arias, nessa função, está ajudando muito, mas muito na organização e na marcação ali. O banco de reservas da equipe do Verdão. Tem o Marcelo Lomba, camisa número 14, 3 Bruno Fux, 4 Giai, 7 Felipe Anderson, 18 Maurício, 32 Emiliano Martinez, 37 Riquelme, 39 Heitor, 43 Benedetti, 48 Larson, 50 Luiz Pacheco e 56 Arthur. Esse então é o banco de reservas do técnico Abel Ferreira. Tá aí as opções do Abel, né, para mexer ou não nesse segundo tempo. Antes das equipes voltarem a campo, Magrão, o que você achou desse primeiro tempo do Palmeiras e também o que esperar para a segunda etapa? Eu gostei do Palmeiras bem postado em campo. Como eu falei durante a transmissão, com esse meio campo já mais robusto, mais encorpado, com áreas fechando mais ali, não deixando tão exposto como foi nos últimos jogos. A própria entrada do Evangelista, como eu falei, não quero falar da parte técnica, porque o Andrés joga muito, tecnicamente é muito bom, mas o poder de marcação do Evangelista ele é maior do que o Andrés e casou bem ali com o Marlon. A questão do Flaco está mais próximo do gol junto com o Vitor Roque. A própria 3 zagueiro, em alguns momentos 3 zagueiro virou apenas 2, porque o Murilo foi ao ataque como ala. O Palmeiras hoje tá tendo mais cara de Palmeiras, independente do resultado. Agora,
precisa controlar mais o jogo. Teve alguns erros de passe, alguns erros bobos de passe ali, algumas tomadas de decisões do Vitor Roque numa puxada e contra-ataque. Já tinha sido assim contra o Fluminense. Felizmente o Palmeiras fez o gol hoje. E eu acredito que o Palmeiras tem que manter o que está fazendo de bom, que é a marcação, tá compacto, pressionar na frente com o Flaco, com o Vitor Roque, mas principalmente tem que ter um pouco mais de posse de bola, errar menos, controlar melhor esse jogo com a bola, não dar tanto a bola pro Cerro e trazer o Cerro pro teu campo. Se proteger mais, ok, mas tem que ter mais controle de bola, tem que tocar mais essa bola, passar mais essa bola de pé em pé, tem jogadores de qualidade para isso, para controlar melhor o jogo e não sofrer tanto, porque as chegadas do Cerro foram todas chegadas de erros de passe, de erros tomar decisões, de perda de bola boba que o Palmeiras entregou para o Cerro um contra-ataque ou numa bola parada onde quase fez o gol 19 minutos o Cerro. Do mais, o Palmeiras está com o jogo controlado e o Cerro não tem essa equipe tão qualificada para pressionar tanto o Palmeiras, para dar tanto sufoco no Palmeiras. Então o Palmeiras tem que usar o que tem de melhor, que é o controle de bola, é os jogadores de qualidade que tem, Flaco, Vitor Roque, Arias, Alan, o próprio Marlon Freitas tem muita qualidade. É isso que o Palmeiras tem que fazer, controlar o jogo, entregar menos a bola pro Cerro, porque o Cerro não pode crescer no jogo. Usar a torcida, a euforia da torcida, num lance bobo, um escanteio, vai lá, e aí o Cerro começa a crescer, começa a ficar grande dentro do jogo. Então o Palmeiras tem que controlar esse jogo, manter esse jogo morno como tá, não deixar o Cerro entrar no jogo. As equipes já estão voltando no gramado e quem volta por aqui também é ele, Cleiton Gamarra. Rádio Craque Neto, Euro O Palmeiras está classificado para as quartas de final, venceu o Cerro Porteño. Jogo de ida tinha sido 1-1 lá no estádio do Palmeiras, na Barra Funda. Gol de Flaco Lopes e o gol do lado ali do Cerro Porteño foi pro Carlos Miguel, que ele acabou falhando ali na chegada do Verratti. Então, jogo de ida 1-1, no agregado 2-1, porque o Verdão venceu a partida de hoje com gol do capitão Gustavo Gomes, conseguiu a classificação lá no Paraguai e agora espera LDU e Mirassol para saber também se nós teremos um confronto brasileiro nas quartas de final da Libertadores. Vamos para nossa votação de craque perfil líder, também de pé de rato, começando com craque perfil líder, começando com você, Sidney Fraioli. Quem foi o craque perfil líder da partida? Cara, craque perfil líder, quem fez o gol do Verdão? Gustavo Gomes. Eu vou de Gustavo Gomes. Fez lá na frente e foi bem atrás também. Gustavo Gomes, então, um voto por enquanto craque perfil líder. E pra você, Magrão? Pra mim, uma menção honrosa ao Gustavo Gomes, mas eu vou pra quem mudou taticamente a equipe do Palmeiras hoje, que foi o John Arias, que fez uma função diferente do que ele tá acostumado a fazer, que é mais aberto ali pelo lado esquerdo, e hoje ele jogou de meia por dentro. É difícil, para quem jogou, é difícil você mudar de função de uma partida para outra, e ele foi muito bem, cumpriu muito bem a função tática e também quando teve a bola, jogou bem. Tecnicamente também acho que o Arias foi o melhor jogador do Palmeiras, realmente foi o jogador mais criativo. E para você, Gamarra, craque perfil líder? Gustavo Gomes, ele é o símbolo desse Palmeiras, né? Quando ele esteve ausente, inclusive ele voltou no segundo tempo com o jogo Cerro no jogo de ida, e ele voltou, acertou o time. É um cara diferenciado, fez gol com o Fluminense, fez gol hoje. Então ele é o símbolo do Palmeiras. Sem o Gustavo Gomes, o Palmeiras não é ninguém, cara. Pode Marlon Freitas, esses caras. Sem ele, sem esse esteio que é o Gustavo Gomes no Palmeiras, o Palmeiras não consegue ir longe, não. Então tem que preservá-lo aí fisicamente, porque ele já tá há muito tempo, já tem uma certa idade. Então o Gustavo Gomes arrebentou hoje, marcou o Verratti, colocou no bolso, não perdeu uma no alto. Então, pra mim, o craque perfil líder... Jogou o Verratti? Não, né? Jogou o Verratti? Inclusive, aqui no chat, todo mundo... O Verratti tá no... Não jogou o Verratti. Tava no bolso do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, inclusive, que quando entrou, né, no jogo de ida, foi ovacionado ali pela torcida palmeirense presente no estádio. Matheus Fraioli, pra você, craque perfil líder. Por enquanto, o Gustavo Gomes tem 2 votos e o Arias tem 1. Não vai votar? E pra você, Vitor, craque perfil líder, Gustavo Gomes, o meu voto também vai pro Gustavo Gomes. O capitão do Palmeiras fez o gol e garantiu a classificação. Agora vamos para o pé de rato, começando com você, Magrão. Quem é o pé de rato da partida de hoje? O pé de rato dos 2 jogos, Fabrício Domingues. Os 2 jogos ele foi o pé de rato. Fabrício Domingues, então, por aqui tem um voto do Magrão. E pra você, Gamarra? Pablo Verratti, um peso morto no ataque da equipe do Cerro. Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui
Fala Veloso, sempre agradecendo vocês que estão participando aqui com a gente. Você que está passando por aqui, se inscreva no canal, siga a M7 Capital lá no Instagram e você pode concorrer aí um par de ingressos para ver jogos do Palmeiras de camarote lá no Allianz Parque, tá? Mas isso aí é para amanhã já, hein? Amanhã tem jogo da Libertadores, depois tem live e nós vamos dar de presente um par de ingressos para você ver o jogo do final de semana, Palmeiras e Vasco. Temos que ganhar, hein? Temos que ganhar amanhã, temos que ganhar sábado, no final de semana, não sei se é sábado, domingo, acho que é domingo, mas temos que ganhar do Vasco no final de semana também, para a coisa não ficar tão complicada como ficou depois dos últimos resultados, tá? Resultados que, aliás, trouxeram muita pressão para cima do Abel. Abel está sendo questionado pelo torcedor. O Abel também, o time não está num bom momento, mas o treinador também não, tá, gente? A gente ouviu o Abel falando aí na coletiva do último jogo, que o Palmeiras perdeu para o Fluminense, aliás, um jogo horroroso, o Palmeiras jogando mal mais uma vez. E o Abel está na conta também. O Abel tem responsabilidade e muita responsabilidade pelo pouco futebol, bola pequenininha que o Palmeiras está jogando. E amanhã, não pode passar de amanhã essa recuperação, não. Amanhã o jogo é importante, o jogo é lá, vale vaga. E o Abel, para sair dessa pressão e dessa desconfiança da torcida também, precisa escalar direito o time e precisa fazer com que o time volte classificado do Paraguai. Não tem outro resultado. Classificação para as quartas de final da Libertadores. É isso que o Palmeiras precisa, é isso que o Palmeiras tem que fazer amanhã. E um outro assunto muito comentado, e aí acho que sai um pouco a pressão em cima do Abel, que eu não acredito que a Leila vai demiti-lo, que a Leila vai trocar o comando, não acredito. Mas se não vier com classificação, a pressão vai ser a maior que o Abel já teve na carreira dele. E o Abel não gosta de ser criticado, não gosta de ser questionado. A gente já sabe como que é a reação do Abel, a postura do Abel. Então precisa fazer esse time jogar, Abel. Não tem outra solução. E com relação a outro assunto, é o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel é um assunto também que o pessoal tem falado muito, se merece sair do time, está um mau momento, é verdade. Errou principalmente no gol contra o Atlético Mineiro, derrota em casa, um gol grotesco, uma falha grotesca do Carlos Miguel ali, que foi segurado, largou no meio da área pequena, e gol do Galo, que o Palmeiras perdeu o jogo em casa. Vem nessa sequência, depois da Copa do Mundo aí, que o Palmeiras não conseguiu, ganhou um jogo só do Vitória lá, mas vem de 2 derrotas e um empate, então uma sequência ruim. E o Carlos Miguel falhando em jogo importante também. O Brasileirão é assim, né? Ponto corrido, todo jogo, todo ponto é muito importante. Falhou de uma forma grotesca. E depois a falha também no Cerro Porteño, né? Última bola do jogo, nos acréscimos. Uma bola que entra ali no chão e ele se posiciona todo errado, todo desajeitado ali, acaba tomando um gol direto. Tá certo que teve um corta-luz ali que atrapalhou o Carlos Miguel, mas ele acabou falhando de novo, de uma forma grotesca de novo. Então são 2 falhas muito próximas e muito importantes que o Carlos Miguel cometeu. O questionamento sobre titularidade, eu acho que não cabe a gente falar que tem que tirar o Carlos Miguel nesse momento, por 2 motivos. Primeiro, que não tem um substituto que brigue com ele pela titularidade. Aliás, isso faz falta. Quando o Palmeiras tiver um outro goleiro que brigue com ele pela titularidade, vai fazer com que ele mude de nível de atuação. Se ele falhar assim com outro goleiro ali, esperando uma brecha para entrar, ele sai do time. Então, hoje não tem. Infelizmente, o Lomba já tem 39, não está brigando. O Kaique chegou agora, não está brigando com ele. E ele sabe estar à vontade com essa situação. Então precisa ter uma sombra ali do Carlos Miguel, alguém que o incomode, que ele sinta que tem a capacidade para substituí-lo. Isso vai fazer bem para ele, vai ser bom para ele. Não tem. A outra questão, eu acho que o Carlos Miguel falhou em 2 jogos, mas ele é um goleiro muito jovem ainda. Jovem não de idade, porque tem 27, já vai fazer 28. Já está na metade do caminho praticamente. Mas é um goleiro que jogou muito pouco. O Carlos Miguel tem 90, não chegou a 6 jogos de partida, de jogos como profissional ainda. Começou a jogar muito tarde, sempre foi reserva. Então ele nunca passou por um período como esse. Nunca foi goleiro titular e nunca falhou e teve que se recuperar. E agora esse momento, ele precisa, né, adquirir essa experiência desses erros. Eu acho que precisa ter tranquilidade, acreditar naquilo que ele faz, no dia a dia do trabalho dele, e seguir em frente e se recuperar. Porque é verdade que goleiro de time grande não pode estar falhando como ele vem falhando. E ele tem que saber disso, para voltar a jogar bem, para voltar a ajudar o Palmeiras, porque ele é peça fundamental na classificação do Palmeiras amanhã. Ele é peça importantíssima na classificação amanhã. Então, torcedor, você que vai estar no estádio, você que vai viajar para o Paraguai, dê uma moral pro cara. O cara já está inseguro. O Carlos Miguel já está inseguro pelos erros que ele cometeu, pela pressão que ele está sofrendo, que ele nunca sofreu na carreira dele, na vida dele. Então, dê uma moral para ele ali no começo do jogo, antes de começar, durante o jogo. Dê um pouquinho de confiança para ele, que é bom, ele precisa. E vai fazer com que ele se sinta um pouco mais à vontade. Porque a pior coisa que existe para um goleiro, principalmente um goleiro que não tem tanta experiência assim, é ser cobrado pelo seu torcedor. Isso é a pior coisa que pode acontecer, principalmente com um goleiro com pouca experiência. Então dê moral para ele antes do jogo, durante o jogo, deixa ele mais tranquilo, mais à vontade, com um pouquinho de confiança. Eu acho que ele pode nos ajudar com relação à classificação no jogo de amanhã, tá bom? A gente vai estar acompanhando aqui junto com vocês, vamos estar torcendo. E chegou a semana decisiva. O Palmeiras vem de uma sequência ruim,
A gente sabe, já falou muito sobre isso, são 4 jogos sem vencer. Juntando aí Copa do Brasil, que classificou com derrota, Brasileiro e também Libertadores, o empate com o Cerro Porteño. Esse sim precisa ser revertido agora na quarta-feira. Então uma semana importantíssima, tem pressão, tem cobrança e expectativa de que um Palmeiras que se reencontre na temporada. Um Palmeiras que não é normal, a gente não está acostumado a ver o Palmeiras assim 4 rodadas sem ganhar, mas é um Palmeiras que perdeu a vantagem que tinha no Campeonato Brasileiro, é um Palmeiras que está esperando o Santos na Copa do Brasil, é verdade, classificado, depois da derrota, e um Palmeiras que não conseguiu ganhar do Cerro em casa para levar vantagem lá para o Paraguai. Então é um momento raro, mas um momento de pressão e um momento que o Abel precisa dar resposta. Abel acho que teve um momento quando voltou da Copa do Mundo que ele deixou alguns jogadores um pouco mais de fora, Flaco Lopes, até mesmo Gustavo. Agora não dá para deixar para depois. Vitor Roque, mas o Vitor Roque não está bem. Agora não é hora de deixar para depois, não é hora de colocar jogadores que não estão num bom momento. O momento é de colocar jogadores que vão decidir a partida. E aí o Flaco precisa ser o centroavante, aí o Maurício, que é o melhor jogador depois da Copa, precisa jogar, aí o Arias precisa jogar mais perto do gol, também precisa jogar. O Piquerez está na hora de voltar da Copa do Mundo, voltar a jogar bola. Então é um Palmeiras que precisa ser diferente, precisa se reencontrar, precisa achar sua identidade de novo para reagir na temporada. A temporada está no momento decisivo. Uma temporada que o Palmeiras vinha bem na Libertadores, vem bem na Copa do Brasil, vinha bem no Brasileiro, e parece que tudo está se comprometendo depois dessa volta da Copa do Mundo e que o Palmeiras não se acertou mais. E não consegue ganhar jogos. No Brasileiro só ganhou do Vitória. Uma vitória, um empate e 2 derrotas no Brasileiro. A vantagem que tinha, derreteu, acabou. Agora na Libertadores não consegue vencer o Cerro Porteño em casa. Tá certo que o Andrés foi expulso, tá certo que foi injusto, mas é um Palmeiras que parece que perdeu o embalo, né? Perdeu o embalo. E aí, vamos ver também na Copa do Brasil, pegar um Santos aí a partir da semana que vem, mas esse é um assunto para outra hora, tá? Então, das mudanças, da mudança principalmente, né, que o Abel tem que fazer, ou das mudanças mesmo, porque ele precisa mexer no time, eu acho que esse assunto do Carlos Miguel é um momento de pressão para ele também, que ele nunca viveu. Carlos Miguel tem poucos jogos na carreira, nunca passou por um momento ser tão questionado assim, e aí goleiro de time grande é assim, precisa ter personalidade, precisa voltar a jogar com confiança e superar esse momento, ajudando o Palmeiras a se classificar na quarta-feira. A expulsão do Andrés, injusta. Tem que colocar o M. Martínez, né? M. Martínez, aí não tem dúvida. M. Martínez, Marlon e Maurício. M. Martínez, Marlon e Maurício. Mudou bem esse meio campo, hein? M. Martínez, Marlon e Maurício. Na frente, Alan, Arias e Flaco de centroavante, meu Deus do céu. A gente precisa de gol. A gente precisa de quem faça gol. O Flaco tem 17 gols na temporada. O Vitor Roque tem 6. Deixa o Flaco lá, deixa o Vitor esperando um pouquinho no banco. Acerta o time. Deixa o Giai mesmo de lateral, que pelo menos vai marcar. Lá vai precisar marcar. Deixa ele de lateral, traz o Emiliano, adianta o Flaco.